Fala pessoal, tudo bem? Quem tá falando é o Bruno. Eu vim aqui para dar para vocês mais uma aula do nosso curso de Arduino. E hoje eu vou trabalhar com o visor de 7 segmentos, né? Ou display de 7 segmentos. E eu vou estar ensinando para vocês mais à frente, né? A questão de variáveis de arrays, que serão listas, e criação de funções. Mas inicialmente a gente precisa entender o que é um display de 7 segmentos, né? Vou estar introduzindo a vocês. Como vocês podem ver, ele tem 5 pinos para cada lado. Esses pinos aqui, os pinos do meio, são os comuns. Os dois têm que ser ligados ao GND ou 5 volts. Isso vai depender do tipo de comum, que eu vou estar explicando para vocês mais na frente. E os outros pinos, eles são justamente essas ligações aqui dos segmentos, né? O nome display de 7 segmentos vem porque são 7 segmentos para que se ligar todos aqui formam 8. Essa imagem aqui ela é melhor para entender, né? Essa imagem à direita, essa imagem à esquerda é basicamente a ligação interna. É um pouco mais complexo, mas os segmentos vão de A até G, né? No caso, 7 segmentos. E o esquema de ligação deles é basicamente esse aqui, em que tem o A, B, C, D, E, F e o G. E esse aqui, que é esse ponto aqui que eu não vou estar trabalhando hoje. E esses dois do meio, como eu disse, são os comuns. No caso, esses daqui são comuns que a gente chama de catódicos. A diferença desses comuns, eu vou estar ligando de forma bem grosseira aqui, sem utilizar código inicialmente, apesar de que já tem um código aqui. Mas eu vou deixar aqui o comum catódico, que é o comum que a gente está acostumado a mexer, que, né, é o comum que a gente vai ligar o display ao GND. Vou conectar os dois ao GND. Os dois comuns precisam ser ligados. Eu vou pegar ou melhor, vou deixar assim mesmo, atravessado, a cor verde. Basicamente, essa ligação aqui eu estou ligando diretamente aos 5 volts o segmento A, que é esse segmento daqui de cima. E quando eu ativar, ele vai ligar normalmente, né? Isso numa configuração de comum catódico. Só que no caso a gente pode trabalhar, né, com comuns anódicos. Isso é quase em todos os componentes, não só o display de 7 segmentos, ele tem essa diferença de comuns, que pode ser catódico ou anódico. E a grande diferença é que ao invés de conectar o comum ao GND, você vai conectar aos 5 volts. E com essas duas conexões de 5 volts, você vai ver que se eu conectar não dá para conectar diretamente a 5 volts. Vou conectar aqui no GND. Deu para conectar. Deixa eu trocar por verde. Vocês vão ver que se a gente tentar conectar, tentar ativar, no caso, o display desse jeito, ele não vai ligar. E por que isso acontece? A gente sabe, né, pela física, que para ocorrer corrente num circuito, né, no caso o display ele vai precisar de corrente para ativar um segmento.
ele vai precisar de diferença de potencial. E essa diferença de potencial, né, aqui no caso, ela é regulada pelos comuns e pelas saídas, né, pelas saídas A, B, C, D, E, F e G. Num comum catódico, né, com um comum de GND, você vai poder estar ligando um desses conectores aqui diretamente aos 5 volts, né? Porque vai ocorrer uma diferença de potencial entre o GND e os 5 volts. Só que no caso aqui, na conformação de anodo, de comum de anodo, você vai ter que inverter a lógica em que, né, sempre você vai estar recebendo 5 volts dos comuns, ou seja, você vai precisar fechar o circuito através dos segmentos, né, através do conector dos segmentos de A até G. Vou iniciar aqui a simulação. Ó, vocês vejam que, né, a gente teve que, essa inversão ativou o segmento A. E em código, basicamente, eu estou com o código aqui pronto, isso significa que, ao invés do normal, deixar aqui o sinal de nível alto, high, ele não ativa, você vai estar colocando o sinal de nível baixo, low. E assim ocorre a diferença de potencial, né? O circuito vai interpretar essa saída como uma espécie de GND e vai fechar o circuito. Essa conformação, né, como eu disse, não é só para o display de 7 segmentos. O LED RGB ele pode ter essa conformação, só que aqui no Tinkercad a gente não tinha essa configuração para trocar, mas como se a gente passar o mouse aqui em cima do comum, a gente vai ver que é um comum catódico. Existem LEDs RGB de comum anódico e a lógica é basicamente a mesma, de inversão para fechar o circuito. Eu vou estar trabalhando com o normal mesmo, de comum catódico, que fica mais intuitivo para ver até os próprios circuitos, os próprios programas, na verdade, do código. E outra coisa, eu não estou usando uma placa de ensaio, uma protoboard aqui, porque fica mais fácil a visualização com esses pinos aqui, né, com os fios à mostra. Só que numa situação real, né, você precisaria de uma protoboard, porque não são o display de 7 segmentos não são entradas, eles são pinos e no caso eles são conectados normalmente a uma protoboard para justamente estar pegando, por exemplo, ao invés de pegar esse buraco do pino A, a gente pegaria essa seção aqui da protoboard que estaria conectado ao pino do A. Mas como a gente tem essa possibilidade aqui no Tinkercad, vamos deixar assim mesmo para ficar exposto os fios. Eu vou estar realizando a conexão de todos os fios aqui. Vou conectar do zero, ou melhor, do 1 ao 7. A, B, C. Vou conectar ao 3. O D ao 4. O E ao 5.
O F é o 6. E o G é o 7. Tendo conectado todos os fios ao display, a ligação ela é feita como se fosse um LED, né? Ou seja, para você representar um número ou uma letra nesse display aqui, é só você pegar essa lógica dessa ligação aqui, né, dessa conformação. Ou seja, para printar, né, para colocar aqui o número 0, você ligaria todos os displays, todos os segmentos, né, e só deixaria desligado o G. Como o A aqui virou 1, vou estar criando todas as variáveis aqui. Int C 3, D 4, E 5, G 7. Vou configurar todas como saída. Aqui vai ter só mais uma. Criar A, B, opa, deixar tudo maiúsculo. C, D, E, F e G. Como eu disse, eu vou tentar printar o número 0, né? Ou seja, todos. Vou deixar 7 digital writes aqui. 6 mais um 7. B, C, D, E, F e G. No caso, todos aqui vão ser high, menos o G, que é o último. E iniciando a simulação, vocês conseguem ver que consegui fazer o número 0. E essa lógica ela vai se estendendo para todo e qualquer tipo de coisa que você quer printar, né, num display de 7 segmentos desse jeito. Eu peguei aqui uma lógica de 0 a 9. E como vocês podem ver, é uma lista, né, uma espécie de lista com 10 linhas e 7 colunas, que são 7 segmentos. O 0, como eu disse, só o G vai estar desligado. O 1, tudo vai estar desligado, menos o B e o C, né, que vão estar ligados. E assim por diante, fazendo essa relação lógica com o aspecto dos números no display. Bom, e agora que a gente já aprendeu como printar número por número, eu vou tentar fazer um programa em que eu vou printar todos sequencialmente. Eu vou primeiro fazer uma lógica aqui que é interessante para esse tipo de problema em que a gente tem muitas variáveis, que é só fazer essa formação aqui para criar várias variáveis na mesma linha, para a gente não tomar muita linha no nosso programa. Eu vou apagar essa lógica do loop. E eu vou criar uma variável aqui especial, que eu vou chamar de vamos chamar de num, e ela é um array.
E o que é um array, basicamente? Vou estar fazendo a lógica dela aqui, a sintaxe no caso. Para criar um array, você vai precisar colocar um nome, que eu defini como num. Você vai ter dois locais em que vão ter colchetes, né? E basicamente o array, como eu disse, é uma tabela. E a tabela que eu tô falando é justamente essa tabela aqui que eu mostrei, né? Que é um array que vai ter 10 linhas de 0 a 9 e 7 colunas, de A até G. E como que eu vou montar essas 10 linhas e 7 colunas? Basicamente a ligação, né? A ligação não, a conformação vai ser assim. Eu vou deixar 10 chaves abertas e fechadas em que eu vou estar preenchendo cada uma delas. Da linha 4 até a linha 14, né? Para ser 10. Acabou tendo 11. Basicamente são 10 linhas a serem preenchidas. Essa lógica aqui eu estou fazendo desse jeito para ficar mais fácil de visualizar, mas o compilador ele vai estar interpretando como se isso tudo aqui tivesse numa só linha. E por quê? Porque vai ter um ponto e vírgula nesse final aqui. É como se isso tudo aqui fosse na mesma linha. E o que eu vou estar preenchendo, né? Cada linha do array. Vou estar preenchendo com todos os valores que estiverem ligados em um a cada linha. Ou seja, nessa primeira linha 0 aqui, vai ter A, B, C, D, E e F, menos a G. Na segunda linha, vai ter só B e C. Na terceira linha, vai ter A, B, D, E e G. É isso? A, B, D, E e G. B, D, E e G. Vou até comentar aqui, ó. Esse aqui vai ser o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu vou estar mexendo essas que estão voltando aqui, eu já volto. Bom, e feita a lógica de todas essas 10 linhas, né? A gente vai estar passando agora para a questão da criação de funções. Eu vou estar criando duas funções, uma para apagar, só para esclarecer, né? Para criar uma função, é a mesma coisa de você estar criando a função nativa, né? Void setup ou void loop. Só que né, elas têm essas particularidades porque né, estão conectadas ao software, né, a lógica do Arduino. Essa primeira de apagar é basicamente 7 digital writes de A até, até G, apagando todos os valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de A até G. De A até G apagando. E eu vou criar outra variável não, outra função, que vai ser para ligar D. E dentro dos parênteses, né,
eu vou estar colocando um parâmetro. Basicamente, o que é um parâmetro? Um parâmetro é um valor e não está. É um valor que não vai ser criado dentro da função. É um valor que a função vai receber e vai processar, né? Vai fazer suas contas, fazer a sua lógica sem criar esse valor. Esse valor vai ser recebido. No caso, o valor vai ser criado no void loop que eu vou estar mostrando para vocês depois. Dentro dessa função aqui, eu vou estar criando outra variável, né, para o controle do nosso for. Esse for aqui ele vai estar mapeando, ele vai estar mexendo com todas as colunas de 0 a 7 da nossa array. E, né, eu posso fazer isso aqui, colocando duas chaves e onde está right, número. Aqui vai estar o parâmetro n, que vai estar sendo dado por fora, né? E o i do for. Eu vou estar colocando isso tudo como high. Como eu disse, né? Esse parâmetro, essa utilização de chaves no for é uma opção, né? Mas eu vou estar utilizando essa sintaxe aqui porque eu só vou usar uma linha nessa função aqui. E feita essa função, né, eu vou passar para o void loop, que é onde eu vou fazer a lógica utilizando as duas funções. Eu vou estar fazendo outro for aqui, mas esse for ele vai estar mexendo com as linhas, ou seja, um for em que o i vai ser 0 e vai até 10, sendo adicionado uma unidade a cada vez que passar, né? Aqui eu vou usar chaves, porque não vai ser mais uma linha de for. E para cada linha, né, eu vou estar apagando todos os valores do segmento, né? Isso aqui é a forma de conjurar a função normal. É só você escrever, né, a função que você criou aqui e botando os parâmetros aqui dentro. E eu vou conjurar mais uma vez aqui a outra função, que é a função ligar D. Isso aqui não vai precisar de um doente, né, que já está centrado lá embaixo. Ponto e vírgula. Eu vou colocar um delay aqui para a gente conseguir observar melhor a lógica do programa. E depois de... Opa, ou melhor, esse aqui tem que ser um N, não é um I. Porque, né, esse N aqui é justamente o N que vai fazer de 0 até 10. Né? Isso aqui a gente fez basicamente um for dentro de outro for. Né? E essa questão das funções, né? Essas funções é como se eu estivesse copiando isso aqui, colando aqui em cima do apagar D, é como se estivesse fazendo toda essa lógica aqui. Só que, né, a questão da criação de funções ela pode ser útil porque você pode precisar conjurar a mesma coisa, uma mesma lógica de um programa em outra parte, né, em um programa mais extenso. Essa parte aqui de ligar D, né, com o parâmetro n entrando. Esse parâmetro n vai mapear as linhas, né, as 10 linhas. E para cada vez que ele for entrar aqui, né, de 0 até 10, ele vai estar preenchendo os valores do número do array número no valor alto. Ou seja, ele vai começar no 0, 0. Vai passar na primeira linha, vai mapear de A até F e vai setar todos como high.
E depois de setar todos como high, ele vai esperar um segundo, né, para a gente ter a visualização e passar para a segunda linha, apagando e fazendo a mesma lógica. Vou dar play aqui. 0, 1, 2, 3 e assim por diante. E até rodar o loop de volta para o zero. Bom, por hoje eu acho que é basicamente isso, né? Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.